Magnífico reitor, saúdo calorosamente, na pessoa de Vossa Excelência, toda a alma mater da Universidade em Portugal e um dos símbolos pioneiros da Universidade na Europa. Saúdo, por conseguinte, efusivamente, professores, investigadores, funcionários, colaboradores, parceiros institucionais ou comunitários e primeiros de entre os primeiros, a vossa e a nossa razão de ser na Universidade, até porque mais portadora de futuro dos estudantes. Saúdo, ademais, a coragem académica e cívica deste ato, singular e raro, em Portugal, na Europa e no mundo, da abertura solene do ano escolar, ainda na primeira quinzena de outubro. Permita-me que junte a esta saudação uma particularmente calorosa dirigida ao Dr. Carlos Reis. Veio ele aqui evocar-nos e como que formular-nos um duplo apelo. O apelo de uma evidência que nem por ser uma evidência deixa de ser esquecida no nosso cotidiano. Onde há ser humano, há narrativa. Onde intervém o ser humano, há narrativa. E um segundo apelo ao diálogo das humanidades com outros domínios científicos e à compreensão por esses outros domínios científicos do contributo também através da narrativa das humanidades. Deixe-me que lhe diga que bem compreendo a emoção do momento que vive, que se junta à emoção deste ato. Um ato em plena pandemia, com um conjunto de limitações e restrições não conhecidas na nossa história recente. Junta-se o fim, que não é o fim, é um recomeço de uma vida académica. Vivi esse momento, vai para 2 anos. A academia é para os académicos a razão de ser da sua vida. Mas essa razão de ser não se esgota no momento da jubilação. Porque fica a continuação de uma profícua atividade, porque fica o legado de uma pesquisa e de um ensino, porque fica o testemunho da projeção na sociedade envolvente. Excelências, nestes tempos dolorosos de exceção sanitária, económica e social, mais do que em muitos outros, somos convocados, nós portugueses, e por definição cidadãos do universo, e em particular vós, para não dizer também nós, académicos, a sublinhar valores cardinais que devem presidir aos desafios que temos de enfrentar. A verdade, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o ecumenismo, o trabalho e a humildade. A verdade. Perguntava-se Pilatos, numa das versões evangélicas, o que é a verdade? A verdade como fidelidade aos factos, como procura da objetividade possível, nunca absoluta ou incontroversa, a verdade como exigência de retidão na busca, como transparência na conduta, como aceitação da diferença entre pessoas, entre grupos, entre visões do ser e do existir. A verdade que não ignora nem violenta a diversidade, mas que solicita uma ética republicana, ou mais amplamente uma ética cidadã, ou mais ambiciosamente uma ética humanista ou personalista, consoante as formações e os seus dizeres. No percurso da descoberta dos factos, de decifração do seu sentido, de valoração do seu alcance, de narrativa da sua relevância. A Universidade tem de ser, exemplo dessa isenção, dessa integridade, dessa honestidade pessoal e institucional na procura da verdade, que podem ser várias verdades, mas não podem ser a mentira intencional, a omissão deliberada, a ocultação dissimulada, a instrumentalização menorizadora. Isenção, integridade e honestidade
que decorrem tão simplesmente da salvaguarda efetiva da dignidade da pessoa, de cada uma e de todas elas, não em abstrato, mas em concreto. Pessoas de carne e osso, com a sua irrepetibilidade, garantia da sua valia própria. Verdade nesse sentido de ética na sua procura e transmissão, que é inseparável da liberdade. E assim como não há universidade e não deveria haver sociedade democrática e justa sem essa verdade, não há universidade e não deveria haver sociedade democrática e justa sem liberdade. Liberdade de pensar e de exprimir, de querer ou descrever, de pesquisar e de transmitir, de agir dentro de portas e fora de portas, de preferir o distanciamento crítico ou de assumir a participação comunitária, sujando as mãos nas escolhas do futuro. Por muito que custe aos senhores de certos poderes de quase todos os tempos, universidade sem liberdade e sem condições efetivas para essa liberdade não é universidade. Cumpre lembrar esta asserção básica em dias de ditas democracias iliberais que de democrático pouco ou nada têm. Mas a liberdade do pobre, a liberdade do ignorante, a liberdade do dependente, a liberdade do explorado não é, nunca será, nem a liberdade do abastado, nem a liberdade do conhecedor, nem a liberdade do independente, nem a liberdade do explorador, nem sobretudo uma cabal liberdade. Eis porque o olhar e agir pela igualdade de oportunidades à partida e pela igualdade no percurso e à chegada de cada troço de vida, corrigindo assimetrias e discriminações intoleráveis, é pressuposto essencial para que a liberdade não fique promessa vã, imolada na ara da realidade exclusiva de poucos privilegiados em vez de direito de todos os cidadãos. Também neste particular, a universidade deve ser lugar geométrico de construção da coesão social, dessurada pela pobreza, pelas desigualdades atávicas, pelas assimetrias pessoais, funcionais ou territoriais. Como tem de ser de solidariedade, que nasce do cruzamento de liberdade e igualdade e se estende, tal como no todo coletivo mais vasto, a cada vez mais pessoas e comunidades mais próximas ou mais longínquas. Não se trata de aditar ao seu caderno de encargos o que se usa chamar, numa expressão meio tecnocrática, meio juridicista, a responsabilidade social. Como se diz, de uma entidade lucrativa ou empresarial. Não. A chamada responsabilidade social não é uma nova frente de ação da universidade. É a sua própria maneira de ser e de existir. Na busca isenta da verdade ou das verdades, no seu desempenho da liberdade, na sua militância pela extensão de uma e de outra, sob o signo da igualdade, e em contraponto à exclusão e à discriminação, a universidade deve ser toda ela exemplo de responsabilidade social. Senão, não é universidade. E o mesmo se passa quanto ao ecumenismo, à abertura, à projeção e ao acolhimento, ao alargar de horizontes, à recusa do fechamento nas ideias, nas fórmulas, nas mulheres e nos homens que servem e que a servem. Por demais é conhecido o como, desde os primórdios, o universal e os universais foram ao menos o sonho das universidades nascentes. Em dias de acrescidos egoísmos, exacerbados egocentrismos, mais ou menos autocontemplativos, xenofobias avessas ao diferente, ao novo, ao diverso, toda a sociedade, toda a universidade ganharão em recordar que não há nem pessoas, nem comunidades que não transportem consigo cruzamentos de toda a ordem e que é tanto maior a sua riqueza quanto mais variadas forem tais convergências, as herdadas do passado e as construídas no presente e no futuro. Isto sem ter de evocar
que a nossa vocação ancestral como pátria de quase 900 anos reside no sermos plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes, com sucessos e fracassos, mas tendo chegado, tendo estado, tendo vivido, como muito poucos outros o fizeram nas suas rotas coletivas. Falta neste discurso somar duas virtudes que distinguem povos, nações e universidades: o trabalho e a humildade. Pode surgir como estranho este sublinhado em momentos em que mais se fala, e a justo título, de gênio, de inventiva, de criatividade, de inovação de uma parte, de autoestima, de amor próprio, de determinação, de confiança pessoal e institucional do outro, como chave das mudanças que ambicionamos para Portugal. E, no entanto, ensina-nos a experiência de séculos como pátria e de décadas como cidadãos e universitários, em cada uma das nossas vidas, que gênio sem trabalho, sendo crucial, se arrisca a ser fugaz e certamente menos consistente do que gênio, inventiva, criatividade e inovação, com muito trabalho e trabalho conjunto a acompanhá-lo. A consistência é determinante como uma das componentes da sustentabilidade. Do mesmo modo, a humildade não cerceia o amor próprio, a autoestima, a confiança de que cíclica ou mesmo estruturalmente andamos carecidos, salvo nos instantes extremos, no desafio e radicais na redenção. Pois a humildade bem pode acicatar aquele heroísmo do cotidiano, a que somos a miúdo avessos, em contraste com o sempre afirmado heroísmo dos tempos decisivos. O trabalho e a humildade, que explicam avanços e recuos, e novos avanços e acertos e erros, e novos acertos, com a tenacidade e a insatisfação que geram conhecimento, ciência, tecnologia, arte, novos comportamentos, diferentes regras, os tais horizontes nunca esgotados, que rejuvenescem as sociedades e nelas as universidades. Assim possam, nestas crises já longas e extenuantes, e que o serão por mais algum futuro próximo, os caminhos a trilhar, não esquecer valores como os recenseados, e com base neles e noutros mais, acrisolar a esperança onde reina o medo, o receio, o sofrimento, a privação, a desilusão, alimentar o encontro na diversidade, a inclusão, o respeito do outro e dos outros, onde irrompe a tentação da diabolização, da culpabilização, da exclusão, justificativas do que se não controla, ou do que se não sabe, ou se não se pode ir resolvendo a tempo, com justiça, como se impõe. Excelências, e que juntar a estas reflexões gerais, acerca dos testemunhos ouvidos do magnífico reitor e do presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Como que reparos, apelos, chamadas de atenção, acabados de ouvir ou conhecidos, uns de longe, outros destes meses de frustrações, de desencantos, de desesperos comuns? A resposta é simples, ainda que de concretização muito mais complexa. Se queremos aproveitar a oportunidade única, e é mesmo única e irrepetível, proporcionada por uma indesejada crise pandémica e uma menos desejada ainda crise económica e social, e pelos contributos europeus em perspectiva, não só para remendarmos o tecido rasgado pelas crises, mas para mudarmos para melhor e duradouramente o que sempre fomos retocando no dia a dia ou adiamos pelo sistema, se queremos mesmo aproveitar esta oportunidade única e irrepetível, então teremos de contar com todos, qualificando-os mais e melhor. Para o realizarmos, necessitamos com premência da educação, e nela do ensino superior e nele da universidade. Necessitamos e temos de dar meios
para que a excelência se aprofunde e amplie, a formação se concretize e se abra, e atinja novos patamares de qualidade e quantidade. Mas temos de ir mais longe. Não esquecer na educação o ensino superior e nele a universidade. Não minimizar o seu papel. Não distinguir entre eleitos e não eleitos. Não chegar tão tarde que é tarde demais. Não querer manter quadros institucionais e jurídicos que já foram, porventura, pioneiros e são hoje peças de museu importantes para reverenciar, mas inoperacionais para viver. É simples o que vos resumi. É, sabemo-lo, mais complexo na execução, na pesquisa, como no ensino ou no desenvolvimento. Mas um dia, ao aferir-se o balanço do haver e dever desta oportunidade, ninguém se iluda. Lá estará, para bem ou para mal, o que fizemos ou não fizemos, também e especificamente quanto à universidade, ou o que nos esquecemos, erroneamente, de fazer. Excelências, poderia e deveria, quiçá, terminar neste passo, mas ficaria por cumprir um dever de consciência para com a Universidade de Coimbra, e Coimbra sua mais do que envolvente. É minha obrigação solver essa dívida e este é o primeiro ensejo solene de que disponho para o fazer. Por outras palavras, será agora o académico mais do que só o Presidente da República a depor. Herdeiro de minhotos e de beirões, foi outra a minha escola, bem distante de umas e de outras raízes. E, no entanto, Coimbra e a nossa universidade, teriam de ser inspiração imperativa para a galvanizante via sacra de dezenas de anos que sempre constitui um cursus honorum universitário. Não esqueço, nunca esquecerei as longas permanências estivais para preparar dissertação de doutoramento e monografia obrigatória para a agregação, naqueles verões quentes e secos, naquela faculdade de Direito, naquela salinha repleta de ficheiros manuais e de gavetas abertas, que assim gostava de as deixar o Dr. Aníbal de Almeida, com o conselho atento e doce da bibliotecária Dra. Cecília Barbosa de Melo. Manhãs e tardes a recolher bibliografia e a consultar obras e artigos sem fim. Não esqueço, nunca esquecerei, o frémito e a honra do momento, convidado a jantar em casa do distante, mas próximo Dr. Orlando Carvalho, ou a receber as lições feitas de original congregação de cultura dos livros e de sensata compreensão da terra do Dr. Rogério Soares. Não esqueço, nunca esquecerei, o que aprendi com os mais sabedores e experimentados mestres da minha área, o direito público, do Dr. Afonso Queiró, aos doutores e queridos amigos António Barbosa de Melo, José Manuel Cardoso da Costa, Joaquim Gomes Canutilho, José Carlos Vieira de Andrade, Francisco Lucas Pires, mais tarde Fernando Alves Correia e tantos mais. Não esqueço, nunca esquecerei, os exemplos de expoentes de outras áreas, ou de quase todas as áreas, mas também do direito, como os reitores doutores António Ferreira Correia, tão importante no meu mestrado, e Rui de Alarcão, tão próximo da fase mais intensa da minha carreira, ou o inesquecível Dr. Carlos Mota Pinto, ou o convívio tão gratificante com colegas de formações jurídicas diversas, de entre os quais distingo um cuja dolorosa partida acompanhei tão perto, o Dr. João Calvão da Silva. Não esqueço, nunca esquecerei, nesta histórica sala dos atos grandes, antes mesmo de cerimónias de doutoramento honoris causa, as mais inesquecíveis, as múltiplas arguências, em dias gelados de inverno, com calorífero de filamento, como em jornadas atabafantes de verão, com mesa curta para arrazoados e volumes incontáveis e mínimo candeeiro
a iluminar uns e outras. Tudo convocando a história dos retratos reais, a história de um sem número de candidatos e seus juízes, atestando a grandiosidade da instituição e adensando o peso redobrado de um voto, a marcar para sempre um destino pessoal e comunitário. No fundo, horas de preparação, de audição, de discussão, de ponderação, a valerem anos ou décadas de vida, com séculos como testemunhas. Creio mesmo ter sido o único chefe de Estado democrático a ter a honra de, enquanto professor, aqui haver estado não só como membro do júri, mas múltiplas vezes como arguente nas mais nobres e espinhosas decisões da carreira académica. Um rosário de memórias que nunca esquecerei. Magnífico reitor, excelências, que o ano letivo ora iniciado em tempos de provação seja uma prova mais, se preciso fora, que nada nem ninguém trava ou esmorece esta universidade, que recorda 730 anos de vida, como orgulho de Coimbra e orgulho de Portugal projetado no mundo. Em idos dos mais inclementes e imprevisíveis, daqueles que permitem confirmar a verdadeira perenidade das instituições, como a primeira das primeiras das nossas cultura, ciência e vivência universitárias, a Universidade de Coimbra.